O filme começa em 1945, perto do fim da Segunda Guerra Mundial, quando um avião apresenta um defeito e tem que pousar. Então Kishi Koi Shikishima, o piloto, pousa seu avião na ilha Odo. Ao chegar na ilha, ele se aproxima de um mecânico, Saku Tachibana, e o instrui a consertar o avião depois de inspecioná-lo completamente. Saku relata que vasculhou seu equipamento de cima a baixo e não conseguiu encontrar nada de errado. Ao ouvir isso, Koi pergunta em um tom áspero o que ele está insinuando e sai com raiva. À noite, um alarme de emergência dispara, assustando toda a equipe, que vê Godzilla na frente deles se movendo. O terror tomou conta da equipe enquanto eles olhavam para a criatura monstruosa. Eles se viraram e correm em pânico sem entender o que estava acontecendo. Eles rapidamente se escondem em um bunker e apontaram suas armas para Godzilla. Então Sosaku sugere que eles podem usar sua metralhadora para matá-lo. Ele pede a Koi para fazer isso e Koi entra furtivamente na cabine e pega a arma. Mas quando ele chega perto de Godzilla, ele congela de medo, incapaz de disparar uma única bala por causa disso. Os outros soldados começaram a atirar em Godzilla com suas armas menores, irritando a besta. Godzilla avança com raiva e os esmaga como formigas. Koi sai do avião naquele momento. Godzilla agarra o avião com os dentes e o joga no chão, onde ele explode. A explosão deixa Koi inconsciente. Quando Koi acorda de manhã, ele viu a cena horrível do massacre de sua equipe. Seus corpos estavam espalhados no chão. E Saku, que milagrosamente sobreviveu ao ataque de Godzilla, estava coletando os cadáveres. Assim que ele viu Koi, com raiva ou culpa pela tragédia, dominado pela tristeza e culpa, Koi só pôde lamentar a perda de seus companheiros. Mais tarde, ele e os outros soldados sobreviventes foram enviados de volta para Tóquio. Quando Koichi voltou para casa, ele descobriu que tudo foi arruinado pelo bombardeio da guerra. Então reencontra sua vizinha Sumiko, que estava chorando contando que seu filho havia morrido no bombardeio. Koi pergunta se seus pais estavam vivos, mas Sumiko disse que não. Todos foram mortos no bombardeio. Em outro momento, Koi viu a polícia perseguindo uma mulher chamada Noriko Oishi, que estava segurando um bebê. Nori correu para Koi e entregou o bebê a ele antes de fugir. Mais tarde na rua, Koi vê Nori novamente. Então Koi entregou o bebê a ela e continuou seu caminho, mas Noriko o seguiu e implorou para ela não os abandonar. Mais tarde, à noite, eles chegaram na casa de Koi. Ela confessou que estava sozinha neste mundo e também revelou que a mãe do bebê havia entregado o bebê a ela, pedindo para cuidar do bebê. Se algo acontecesse, ao ouvir isso, Koi fica tocado com sua história. Então Koi perguntou o nome da garota e Noriko revelou que o nome da garota era Akiko. Então eles começaram a viver juntos como uma família. As coisas continuaram assim por um ano, até que um dia Koi diz a Noriko que recebeu uma carta oferecendo-lhe um emprego no governo. Ele explica que tem que ir em uma missão para localizar e desarmar minas subaquáticas que foram plantadas no fundo do oceano pelos militares americanos e japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Ao ouvir isso, Noriko expressa sua preocupação de que esse trabalho parece muito arriscado. Koi admite que é, mas ele diz que vai pagar bem a eles e que eles podem usar o dinheiro para melhorar suas vidas. A fim de não preocupar a moça, ele garantiu que nada aconteceria com ele. No dia seguinte no trabalho, Koichi descobriu que o governo os havia enganado, fornecendo apenas armas e barcos antigos em vez de detalhes completos. Lá, Koichi conheceu o ex-engenheiro naval Kenji Noda e o resto da equipe do barco. Noda estava encarregado de toda a missão e lhe deu maiores informações no barco enquanto explorava o oceano. Um dos membros da equipe, Akitsu, tentou localizar e mirar em algumas minas subaquáticas. Ele disparou vários tiros, mas errou todas as vezes. Depois de ver Akitsu atirando, Koichi disse: "Posso tentar?" Quando Koichi mirou, ele destruiu facilmente a mina. Noda ficou impressionado com sua habilidade. Com o passar do tempo, Koi e sua equipe eliminaram com sucesso muitas minas subaquáticas. Koi viveu mais feliz com Nori e Akiko, e eles reconstruíram a casa de Koi, que convidou toda a equipe para um jantar. Nori fez comida para todos e eles elogiaram a comida saborosa. Eles pensaram que Nori era esposa de Koi. Então Koichi explicou que Nori estava morando com ele depois do bombardeio de Tóquio, porque ela não tinha mais ninguém. E ele também disse que Akiko não era sua filha. Noriko não demonstra imediatamente, mas ficou abalada pela declaração de Koi, pois a essa altura ela já havia despertado interesse amoroso no rapaz. No dia seguinte, quando Koichi chega do trabalho, Noriko diz a ele que ela conseguiu um emprego de escritório em Ginza.
e que em breve será independente, não precisando mais incomodá-lo. Quando Koi ouve isso, ele pergunta como ela vai cuidar de Akiko enquanto estiver no trabalho, ao que Noro responde que Sumiko concordou em cuidar dela. Enquanto isso, quando a equipe do barco inspeciona uma área do oceano, eles encontraram um navio destruído que claramente havia sido atacado por Godzilla. Vendo os danos extensos, a equipe do barco ficou chocada. Eles se perguntam que tipo de criatura enorme poderia ter feito isso. Koi então explicou que isso era obra de Godzilla. Ele apontou os peixes mortos na água como evidência. Ele explicou que Godzilla matou a vida marinha em seu caminho e carcaças flutuam ao redor. Koi tinha testemunhado esse fenômeno anteriormente na ilha Odo. De repente, muitos peixes mortos estão espalhados por todo o navio vendo isso. Koi fica apavorado e quando ele percebe que Godzilla está se aproximando com medo, pede a todos para escapar rapidamente, mas de repente Godzilla emerge das águas atrás do navio. Eles aceleram seu barco. Koi e Noda rapidamente jogam uma grande bomba na água que atinge Godzilla. No entanto, a bomba não conseguiu ferir o corpo impermeável de Godzilla. Então Godzilla se lançou para frente, abrindo sua boca ameaçadoramente. Eles jogam outra bomba, mas o fio do detonador se desconecta antes que pudesse explodir. Então Koichi, em uma das cenas mais épicas, sobe no convés e atira na boca de Godzilla com uma metralhadora, causando uma explosão e danificando parte da boca do monstro. Mas Godzilla se regenera rapidamente e volta à perseguição. Godzilla se levanta para atacar, mas antes que Godzilla atacasse o barco, o navio do exército japonês chega do outro lado e lança um ataque. Isso o enfureceu e ele mergulha sob o navio e o atinge. Ele começou a virar o navio inteiro de cabeça para baixo, mas o navio do exército japonês não desistiu e continuou atirando nele repetidamente. Eles ferem Godzilla, que recua para baixo da água. Godzilla lançou um ataque de raio de calor atômico que explodiu o navio do exército. Após destruir o navio, Godzilla ruge alto e então volta para a água. Vemos Koichi, que foi gravemente ferido no ataque, perdendo sua consciência. Depois disso, vemos Koichi novamente em sua casa, onde Nori expressa preocupação ao ver seus ferimentos. Koi se culpa dizendo que por causa de um erro que ele cometeu em 1945 na ilha Odo, toda sua equipe foi morta. Ele teve a chance de matar Godzilla, mas ficou apavorado e não conseguiu atacar, e por causa disso Godzilla matou toda a sua equipe na ilha Odo e agora ruma para Tóquio. Ao ouvir isso, Nori o conforta e diz que o destino é inevitável. Então Koichi responde que ele é assombrado por essas memórias e que desejava ter morrido com sua equipe na ilha. Então Noriko garante que, se ele ainda está vivo hoje, sua vida deve ter um propósito importante. Em outro momento, Koi estava em casa com Akiko. De repente, o alarme de emergência disparou no rádio e anunciou que Godzilla havia atacado a cidade de Ginza. Ao ouvir isso, Koi ficou muito preocupado com Nori, que tinha ido para a cidade de Ginza para trabalhar. Na cidade, Godzilla atravessou as ruas, destruindo tudo em seu caminho. Noriko estava em um trem, observado com terror. Enquanto Godzilla se aproximava e pegava o trem inteiro com suas mandíbulas, ele começou a esmagar um dos vagões com sua boca. Enquanto Nori estava dentro dele, pendurada, ela então pula na água para salvar sua vida. Depois disso, vemos novamente Nori, que ainda estava fugindo quando Koi a encontra e se junta a ela. Eles correm com a multidão de pessoas e Godzilla continua sua destruição. O exército ataca Godzilla com tanques, o irritando ainda mais. Ele começa a carregar seu raio até que o libera, desencadeando explosões que matam várias pessoas e destruindo ainda mais a cidade. Para salvar Koi do raio de ação da destruição, Nori o empurra para fora, com ele ficando em local seguro, e ela se sacrifica. Quando Koichi saiu dos escombros, ele vê a área desolada e sem sinal de vida. Dominado pela tristeza pela morte de Noriko, Koi desaba aos berros até ouvir novamente o rugido de Godzilla. A tristeza de Koi se transformou em raiva e um desejo de vingança. Ele grita. Depois de voltar para casa, Koi lamentou e rezou por Nori. Naquele momento, Noda se aproxima de Koichi e o informa que o governo havia selecionado sua equipe e outros soldados para enfrentar Godzilla. Ele disse que tinha um plano e o leva para um local onde se encontraram com os outros soldados que iriam tentar parar Godzilla. O capitão Yuki Kaze os cumprimenta e revela que Noda havia elaborado uma estratégia para derrotar Godzilla.
O plano envolve afundar Godzilla a uma profundidade de 1.500 metros, onde a pressão irá esmagá-lo. Para afundar Godzilla, eles irão cercá-lo com tanques de freon e rompê-los, diminuindo a flutuabilidade da água. Se isso falhar, eles irão inflar balões sob Godzilla para forçá-lo de volta à superfície, matando-o através de descompressão explosiva. Todos aprovaram o plano por unanimidade. Enquanto isso, Noda disse a Koi que eles precisavam de um avião cheio de armas para atrair Godzilla para o ponto certo no mar, e disse que precisava de um excelente mecânico para construir um avião assim. Então Koi disse que tinha um amigo, Saku, que era mecânico. Koichi vai até a casa de Saku procurando por ele. Ele encontrou o mecânico lá. Ele ainda o culpa pela morte de toda a sua equipe. Em 1945, na ilha Odo, Koichi disse que estava ciente disso, mas que agora ele tinha uma chance de retificar seu erro. Koichi disse que precisa da sua ajuda para matar Godzilla. Precisa que você prepare um avião para que possam ajudar o governo e exército salvam milhões de vidas. Ouvindo isso, Saku concordou e foi com Koichi para o local onde ele tinha que preparar o avião. E então Saku começou a trabalhar para deixar o avião pronto. Enquanto isso, Noda também preparou muitas armas e cilindros de gás. Em apenas alguns dias, o avião estava pronto. O navio começou a se mover para frente no mar em direção ao seu destino, e Koi embarcou em seu avião e decolou. Para atrair Godzilla, eles usaram dispositivos para emitir ondas sonoras na água. Incomodado com os sons, Godzilla emerge da água e se dirige para a cidade. Koichi sobrevoou com o avião, passando muito perto de Godzilla para provocá-lo. Godzilla começou a seguir o avião, assim o levando de volta ao mar em direção à armadilha. Vendo-o se aproximar, Noda diz aos navios para se prepararem com Koi e Godzilla, avançando firmemente no mar. Os navios se aproximaram de Godzilla. A tripulação começa a jogar cilindros na água e ao redor de Godzilla. Enquanto ele se concentrava no avião de Koi, a tripulação ativa os cilindros. O plano deu certo e arrastou Godzilla para 1.500 metros, mas ele não morreu, então eles começaram o plano B. Balões inflam, empurrando Godzilla até 800 metros, mas ele não desiste. Libertando-se, ele se prepara para destruir os navios ao redor com seu raio atômico. Nesse momento, Koi continua voando em direção a Godzilla em seu avião. Lembrando de seus companheiros do tempo de guerra e de Noriko, ele buscava vingança. O avião atinge a boca de Godzilla quando o mesmo estava prestes a soltar o raio. A explosão é instantânea. Noda e todos lamentam a morte de Koichi, mas quando olham para o céu, o vê planando em um paraquedas, eles se alegraram e Koi, descendo do paraquedas, olha para o corpo sem cabeça de Godzilla. Ele emite uma luz azul e se desintegra em fragmentos. Os fragmentos afundam no mar. Quando Kichi retorna à base, ele é recebido com aplausos de todos por ter derrotado Godzilla, e ele recebe um telegrama de Samiko. Koichi e Akiko correm para o hospital e eles se reencontram com Nori, que milagrosamente sobreviveu à destruição. Sem acreditar, Koichi se reúne alegremente com ela. No fundo do oceano, um pedaço da escama de Godzilla que havia caído começa a brilhar e se transformar em algo novo. Essa foi a história de hoje, espero que tenham gostado, compartilhem e deixem seu like. Até a próxima sessão resumo.